Olá, está começando mais um TPKS e hoje nós vamos falar sobre o programa de pós-graduação em Ecologia Humana, que está sendo instalado aqui no Centro de Agroecologia, Energias Renováveis e Desenvolvimento Sustentável, o CAEDS, aqui na cidade de Juazeiro, na Bahia, da Universidade do Estado da Bahia. A abordagem mais ampla da ecologia humana surgiu em meados do século XIX, que vai além do cuidado com a natureza, mas sim da relação do homem com a natureza. Estamos recebendo aqui hoje o professor Juraci Marques, ele que é pioneiro da ecologia humana no Brasil, doutor, professor e coordenador do mestrado e presidente da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. Professor Juraci, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de saber a que ciência pertence à ecologia humana. Ela está relacionada no campo da biologia, da antropologia, da sociologia, ou a base dela se estabelece em todas essas ciências? Eu agradeço por ter sido convidado para estar aqui com vocês. A ecologia humana é um campo de conhecimento onde não há um consenso se é uma ciência, um paradigma, uma ética. Então, o que a gente consegue dizer com propriedade é que não é um campo de conhecimento disciplinar, é um campo de conhecimento que mobiliza saberes das várias ciências e se estabelece com uma reflexão sobre a relação do ser humano, da espécie humana, dos homens e das mulheres com os ambientes natural e os ambientes produzidos pela cultura, pela relação do homem ao longo de sua história, como as cidades, o campo, as florestas. Então, é um campo de conhecimento que tem a ver com essa multiplicidade de olhares científicos, quer da biologia, da antropologia, da geografia, da ética, da química. Então, é de fato, talvez, o campo de conhecimento mais multidisciplinar que nós temos hoje no planeta. Para a ecologia humana, muitas vezes é incoerente as pessoas, elas falam muito em salvar o planeta, a natureza, mas só fica no discurso mesmo. Elas não agem, elas não vão ao campo, fica só naquela questão de discurso, meio defendendo o discurso, mas a natureza ela não se salva no discurso. Gostaria de saber como você vê hoje a ecologia humana no Brasil. De fato, não se muda as realidades, os problemas ambientais que nós vivemos com o discurso apenas. Né? Se nós pegarmos hoje o aquecimento global, a destruição das florestas, a pobreza, as evasões humanas que a gente vive no mundo, como é o que a gente está vendo agora na Síria, seres humanos que são obrigados a deixar seus lugares, a destruição de todos os ecossistemas do planeta, a extinção de espécies, só falar disso não adianta. Eu posso, por exemplo, como pesquisador, investigar a ecologia de uma espécie de peixe de São Francisco, publicar um artigo numa revista internacional, qualizar, ou defender uma tese e colocar minha pesquisa num banco de teses da CAPES. Isso mudou alguma coisa efetivamente? Não. É importante para a ecologia? Não sei. Estudar a ecologia de uma espécie, publicar um artigo que ninguém acessa ou pouca gente acessa, obter o título de doutor, mas e o problema efetivo que é a extinção da espécie, os problemas ambientais complexos que a gente experimenta hoje? Então, a ecologia humana, a gente diz que é uma ética para a vida. É uma ética que requer um posicionamento teórico, a gente precisa ter teorias, mas a gente precisa de mobilização, a gente precisa de ação, a gente precisa de uma mudança no paradigma civilizacional. Não tem como nós pensarmos uma humanidade que atingiu a casa de 7 bilhões, fazendo uma pressão sobre o planeta, exaurindo os recursos naturais, e a gente ficar nas academias ou em qualquer lugar teorizando, falando. Eu acho que chegou um momento imperativo da atuação. A mudança, perante os problemas ambientais complexos, só vai acontecer se nós agirmos. Se nós não atuarmos, ficarmos no campo do discurso, isso não vai adiantar muito. Tem um livro chamado O Yoga Verde. É um livro em que o autor ele chama todos os yogis do mundo a aproveitar a crise civilizatória que a gente experimenta hoje para que eles atuem, para que eles transformem, para que eles sejam um agente de mudança no planeta. E eu penso que essa transformação ela deve acontecer inicialmente com o sujeito. Nós precisamos nos transformarmos
mudar os parâmetros, os paradigmas que a gente experimenta a vida. Então a ecologia é de fato um campo de conhecimento que trabalha com uma ética para a vida, uma ética para que a nossa espécie, a espécie humana, consiga estabelecer uma relação que permita ela viver nos ambientes, mas que permita também os outros seres, as borboletas, as flores, os passarinhos. Aliás, todos somos agentes sujeitos de direitos. Não é só a nossa espécie que tem direito à vida, a usufruir da terra. Todos os seres visíveis e os não visíveis têm direito a viver bem no planeta. A ecologia humana tem como objeto de estudo o ser humano em relação ao meio ambiente. Como é que o senhor enxerga essa relação da ecologia humana aqui no semiárido? De fato, a ecologia humana ela se preocupa em avaliar, analisar a relação das pessoas com seus ambientes, né? Ambientes naturais, ambientes socioculturais, políticos, econômicos, estéticos, subjetivos. E nesse parâmetro, se a gente pensa o semiárido é uma civilização bastante singular, né? O semiárido é uma parte do Brasil que historicamente foi negado, foi tipificado como um ambiente que não goza das belezas que goza outros ambientes naturais, como a Amazônia, a Mata Atlântica. E hoje nós vivemos um momento de apresentar o que é a Caatinga, que é a única biodiversidade brasileira singular do nosso país. É o único bioma essencialmente brasileiro que tem uma biodiversidade, uma sociobiodiversidade fantástica, quer seja de espécies de plantas, de bichos e nós humanos, os bichos humanos que aqui habitam, né? A civilização do povo do semiárido requer um modelo de investigação muito particular. Então, o programa de ecologia humana, ele se instala, é o primeiro do Brasil, se instala aqui no semiárido. A gente tem feito muitas pesquisas, avaliando, estudando como é que esses grupos humanos, sertanejos, indígenas, quilombolas, povos de terreiros, pescadores artesanais, quebradeiras de coco, licurizeiros, feirantes, vazanteiros. Então, é uma multiplicidade de povos que são pesquisados no campo da ecologia humana e que descreve, né, esse modo muito singular de lidar com o semiárido, que promove uma riqueza, uma elucidação para a teoria da ecologia humana no mundo, né? Então, o semiárido é um lugar muito profícuo para esse tipo de investigação. Esse olhar para a forma, os modelos como os seres humanos lidam com seus ambientes naturais, sociais, culturais, políticos, né? Então, eu particularmente tenho feito muitas pesquisas aqui no semiárido e eu digo que acho que a ecologia humana pode ser um elo de ruptura com esse modelo colonial, essa interpretação de que há uma hegemonia de um grupo ou de um lugar, particularmente do norte sobre o sul, né? E a gente está vivendo esse momento de descolonização, de quebra de paradigmas ligados à escravidão, à descaracterização da biodiversidade, né, da Caatinga, né? E por ser sertanejo, eu diria que é bem apetitoso, né, participar de um campo de conhecimento científico para desmobilizar uma narrativa científica sobre o nosso espaço. Uma narrativa que não pautou em nenhum momento da sua construção a riqueza, o poder, a beleza da sociobiodiversidade do semiárido. Então, acho que o programa ele tem um desafio muito grande, que é pautar no campo do conhecimento o poder, a riqueza do povo do semiárido. Em relação ao mestrado, como é que ele foi estruturado em Paulo Afonso e agora ele vem para Juazeiro? Então, quando eu fui por um tempo professor do programa lá de Paulo Afonso, que foi onde nós começamos a pensar a ecologia humana, montamos uma especialização, né, com muitos colegas que também são adeptos desse campo de conhecimento. Depois transformamos no mestrado e lá na região de Paulo Afonso nós temos problemas socioambientais ligados às grandes hidrelétricas, às problemáticas dos povos indígenas, à destruição do patrimônio arqueológico. Então, durante 5 anos o programa ele trabalhou com os problemas ambientais complexos daquela região. Nós temos o desejo de que o nosso programa ele se desloque
para pensar realidades e problemas ambientais diferentes em outros espaços, né? Então, Juazeiro, essa região de Juazeiro, é um lugar singular para o campo da ecologia humana também, né? Nós temos aqui o polo de maior produção ligada à agricultura irrigada do Brasil. E nós temos o uso de muito agrotóxico, né? Nós temos problemas ligados à saúde, derivado desse modelo. Nós temos problemas de desertificação, a ausência de pesquisa sobre os grupos humanos que habitam essa região. Então, o CAERDS é parte dos núcleos de pesquisa do nosso programa, e nesse momento que nós pensamos no deslocamento, nós aproveitamos a presença do CAERDS como núcleo de pesquisa. A agroecologia é um dos campos mais fortes do nosso trabalho no mestrado, então tudo colaborou para que o programa se deslocasse para um dos seus laboratórios de pesquisa, que fica aqui em Juazeiro, e que tem um dos professores mais atuantes do mestrado, que é o professor Jairton Fraga, né? Que hoje trabalha com uma vertente da ecologia humana ligada à agroecologia, né? A agricultura orgânica, que é um dos X da questão da ecologia humana no mundo. A produção de alimentos, mas uma produção de alimentos limpa, sem venenos, para que a humanidade tenha saúde. Porque hoje a quantidade de doenças decorrentes do uso de agrotóxicos nos alimentos é muito grande, né? Então, acho que é um momento novo do programa, esse deslocamento, e ele acabou vindo para uma parte do que ele é, que é o CAERDS, o Centro de Agroecologia da nossa universidade. O senhor escreveu 3 livros no campo da ecologia humanas, intitulados A Ecologia da Alma, A Ecologia do Corpo e A Ecologia do Espírito. Eu queria que o senhor comentasse um pouco da relação desses 3 livros. Na ecologia humana existem muitas vertentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde se fortaleceu o núcleo mais sólido, na escola de Chicago, no início do século XX, o campo de investigação foi muito a ecologia urbana, os problemas que as pessoas experimentam na cidade, esgoto, poluição, violência, né? Então é uma escola que tem um viés sociológico muito forte. Na Europa você tem hoje o Ciclo Europeu de Ecologia Humana, que é um núcleo também muito forte, que se preocupa com essas questões da cidade, com as questões da produção de alimento, com as relações de colonização, e mais recentemente acaba sendo um grande polo teórico desse campo de conhecimento, né? No caso do Brasil, existem muitas outras vertentes ligadas à ecologia humana que nós não vamos encontrar na vertente norte-americana, que é muito forte, hoje com a Sociedade Norte-Americana Internacional de Ecologia Humana, e com o Ciclo Europeu, que são lugares do planeta que têm suas especificidades, né? Nós, no Brasil, temos um outro jeito, uma outra forma de estabelecer uma relação com os ambientes, quer sejam ambientes naturais ou ambientes produzidos, como as cidades e outros espaços. Eu, há um tempo, estudo ecologia humana, fiz uma formação na Europa, no Ciclo Europeu, participo da Sociedade Norte-Americana de Ecologia Humana e tenho produzido algumas coisas. Mas o que foi que me tocou no campo da ecologia humana? A ecologia humana nada mais é do que uma ciência, um campo de conhecimento que estuda uma espécie muito específica, a espécie humana. Como os botânicos estudam as plantas, as folhas, as flores, os zoólogos estudam os animais, os ecólogos humanos estudam a espécie humana. A gente poderia estudar e classificar a espécie humana como se classificam as plantas e os bichos. Só que nós, os bichos humanos, temos uma complexidade sem precedentes. Aristóteles dizia que é a coisa estranha das coisas mais estranhas que existem. Eu, como psicanalista, fico perplexo quando alguém se dirige à interpretação de um ser humano e toma como se fosse uma coisa dada, acabada. Cada ser humano é um universo em si, é um universo muito particular. Então, na ecologia humana, eu me ocupei de fazer uma investigação, né, em alguns estágios de pós-doutorado que eu fiz, um em antropologia e outro em ecologia humana, de focar no que eu chamei de ecologia do ser. Nessa ecologia do ser, eu trabalhei uma primeira vertente que é o que a gente chama de alma, né? Desde criança eu vejo falar em alma. O ser humano tem alma, o ser humano tem alma. E minha pergunta foi, nesse livro,
ecologia da alma. O que é que habita o ser humano? Qual é o elemento, né, que as comunidades, as pessoas chamam de alma? E qual a influência dessa experiência com as questões ecológicas? Por exemplo, um índio que acredita que o seu espírito vai morar numa cachoeira quando ele morrer, ele não vai destruir a cachoeira. Mas uma pessoa que não acredita em alma, perfeitamente pode olhar uma cachoeira e botar cimento para fazer hidrelétrica. Então, em ecologia da alma, eu tento mostrar que a percepção da alma é uma percepção muito importante para a questão do equilíbrio dos ecossistemas. E aí eu exemplifico com essa experiência de grupos humanos que acreditam em alma e grupos humanos que não acreditam em alma. E para mim, hoje, nesse livro, minha tese é: a coisa mais complexa, a espécie mais complexa não é o homem ou a mulher como a gente pensa, mas a alma. Esse elemento simbólico que se esconde por trás do corpo, né? Então, nesse livro, eu trabalhei isso. Fui trabalhar uma outra dimensão sobre o corpo e escrevi um livro chamado Ecologia do Corpo, onde eu tento mostrar nesse livro que o corpo é o primeiro ambiente com o qual nós nos relacionamos. E ele por si só é um ecossistema muito singular, com inteligências autônomas, né? Com essa estrutura biológica, química, que nós interagimos com a natureza, né? É o nosso corpo, que num primeiro momento era algo sagrado, inviolável, e que foi aberto pela anatomia, né? A anatomia cortou o corpo para que a gente olhasse o que tinha dentro dele, e a partir disso tem uma série de desdobramentos. Então, a ecologia do corpo é, na verdade, uma reflexão para mostrar o corpo como o primeiro ambiente com o qual nós nos relacionamos. E eu deixei para falar da ecologia do espírito por último, porque o espírito pressupõe uma percepção transpessoal. Ele sai da dimensão física para uma outra dimensão. Então, para muita gente no campo da ciência, espírito não existe. É histeria, é psicose, é delírio, é o ópio do povo, coisa dessa natureza. Eu trabalho com os grupos humanos tradicionais no Brasil e quase todos eles acreditam na existência do espírito. Mais da metade das pessoas do mundo, mais de 4 bilhões de pessoas no planeta inteiro, acreditam na existência do espírito. Então, nós que estudamos o fenômeno humano não podemos apartar dessa investigação o fenômeno da espiritualidade, né? Que alguns acreditam que é onde se ancora o paradigma civilizacional com maior poder de mobilização e de transformação das questões da humanidade. Para alguns, a espiritualidade relacionada às religiões se transformaram em grandes problemas. E em nome das religiões, em nome de Deus, foram cometidas muitas atrocidades. Mas também, em nome das religiões e em nome de Deus, diversos grupos humanos, diversas pessoas têm buscado um sentido para um respeito profundo pelos animais, pelas plantas, pelos rios, pelos mares, pelas cachoeiras, por si próprio, pelo seu próprio corpo. É o que a gente chama do paradigma místico, né? Então, essa dualidade, essa complexidade nos permite pensar como a dimensão da espiritualidade é um ponto-chave sobre as questões da ecologia no mundo contemporâneo. Então, esses 3 livrinhos que eu escrevi foram livros onde a gente pontua de forma assim, simples, que quando a gente trata da espécie humana, nós não estamos tratando de um objeto qualquer. É talvez dos fenômenos científicos o mais desafiador. Então a ecologia humana escolheu para sua existência a espécie mais complexa para se trabalhar, que somos nós. E só é a gente olhar para a gente. Eu sou, para qualquer cientista, um campo de estudo muito complexo. A minha alma é um abismo sem fim. Ai daqueles que se atreverem a entrar dentro dela, a investigar.
como fizeram os psicanalistas freudianos, lacanianos e junguianos, querendo entender o inconsciente. E sobre a dimensão da espiritualidade, se há ou não vida além da vida, se foi uma força superior que criou as estrelas, a terra que nos criou, essas questões elas não são tão simples e tão banais para, em nome da ciência, dizer não se pode tocar nisso. E a ecologia humana é um campo de conhecimento, uma ética profunda, e ela aceita o desafio de mergulhar na complexidade do ser humano, da espécie humana. Professor Garcia, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. E o nosso programa vai ficando por aqui. Saudações planetárias.